Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo 6. Aqui temos uma história bem conhecida, talvez uma das mais conhecidas no Antigo Testamento. Daniel na cova dos leões. Mas não trate superficialmente este estudo, porque a experiência foi um acontecimento muito importante na vida de Daniel. Ela tem a mesma quantidade de espaço dada à visão profética da história mundial, registrada no capítulo 7, pois ambos os capítulos contêm 28 versículos. Portanto, não considere esta conhecida história levianamente. Às vezes, a familiaridade produz o desprezo. Eu quero analisar este texto com muito cuidado, confiando que Deus abençoará não só as nossas mentes, mas também os nossos corações. Acabei de dizer que, provavelmente, não existe outro capítulo do livro de Daniel que seja mais conhecido que este. Pessoalmente, nunca me canso de maravilhar-me das novas lições que recebo toda vez que eu leio este capítulo. Se este for o seu primeiro encontro com este capítulo, ou se você já o leu centenas de vezes, por favor, receba-o com uma mente aberta. Apesar de Daniel ter passado apenas uma noite de longa vida na cova dos leões, as lições deste capítulo são numerosas e muito importantes. O capítulo 6 conclui esta parte estritamente histórica do livro de Daniel. Na verdade, a história nos primeiros 6 capítulos do livro contém profecia. E essas profecias na parte histórica, bem como a história na parte profética do livro, provam que o que Deus revelou a Daniel era verdadeiro e exato. O livro de Hebreus escreveu a respeito daqueles que, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Hebreus 11:13. Estas referências, sem dúvida, incluem Sansão, conforme Juízes 14, e Davi, conforme 1 Samuel 17, mas também Daniel. Nos Salmos 57:4, Davi escreveu: "A minha alma está entre leões." Agora, se eles eram literalmente leões ou não, eu não posso dizer. Mas nós sabemos que o comentário em Hebreus 11:36 está baseado na história do Antigo Testamento. Falaremos mais sobre essa experiência com os leões à medida que avançarmos no texto. Portanto, vamos deixar os leões de lado por um momento. Assim como se cogita sobre o paradeiro de Daniel, no capítulo 3, quando os 3 amigos hebreus foram lançados na fornalha ardente, também surgem perguntas sobre onde estavam os 3 amigos de Daniel neste capítulo, quando ele foi lançado na cova dos leões. Tem sido sugerido que, devido à posição de importância que Daniel tinha, talvez ele tivesse em outra parte do império em negócios oficiais, quando a estátua foi levantada. Mas a Bíblia não fala nada a respeito disso. No entanto, podemos ter certeza de que, onde quer que Daniel estivesse, ele permaneceu fiel a Deus e não se curvou à imagem de Nabucodonosor, quando seus 3 amigos foram jogados na fornalha ardente. Com relação aos 3 amigos de Daniel, no capítulo 6, é preciso lembrar que onde a Bíblia é silenciosa, não devemos especular. Simplesmente sugiro que, devido ao lapso de tempo aqui, é possível que os 3 amigos não estivessem mais vivos. Neste ponto da história, Daniel tinha entre 80 e 90 anos. Observe a posição de Daniel nos versículos 1 a 3. O capítulo 6 dá continuidade ao capítulo 5, ou seja, mostra a Babilônia, a cabeça de ouro, sendo substituída pelo Império Medo-Persa, representado pelo tronco e pelos braços de prata. O rei Dario subiu ao trono do novo império em 538 a.C. Daniel ainda estava ativo, apesar de sua idade. Esse profeta de Deus tinha visto o surgimento desses 2 reinos que ele havia predito no capítulo 2. A cabeça de ouro tinha sido tirada, o tempo passou, mas o velho profeta ainda estava vivo e, além disso, mantinha-se sem mancha no meio do luxo e da lascívia. É impressionante que um homem não se contaminasse em meio a governantes que eram pecadores, sensuais e egocêntricos. Sua pureza era ainda mais acentuada devido à impureza ao seu redor.
A inferioridade do segundo reino de prata em relação ao primeiro de ouro era percebida imediatamente. O governo de Nabucodonosor, na Babilônia, era uma monarquia absoluta, era autocrático. Ele não compartilhava sua autoridade com ninguém e era o único ditador do seu reino. Matava ou deixava vivo a quem ele queria. Mas, sob o reinado de Dario, houve uma mudança. Este segundo império mundial não foi uma monarquia absoluta. Dario tinha seu governo bem organizado, estabeleceu 120 príncipes e sobre eles 3 governadores, dos quais Daniel foi nomeado chefe, tendo domínio e autoridade sobre os outros. A razão pela qual o rei escolheu Daniel foi o espírito excelente que havia nele. Isso significa que Daniel estava cheio do Espírito Santo e era guiado pelo Espírito Santo. O rei não sabia exatamente quem era o espírito superior, mas tenho certeza que era o Espírito Santo. A razão para esta organização coesa com Daniel como cabeça é mostrada no versículo 2. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. O rei Dario sabia que os homens de seu governo poderiam ser desonestos ao administrar os negócios do império, mas também sabia que um homem como Daniel era honesto e íntegro e não iria tolerar a corrupção no governo. Por isso, confiou a Daniel todo o reino, dando-lhe uma segunda posição de autoridade depois do rei, conforme o versículo 3. O objetivo principal dessa nomeação era que o rei não sofresse qualquer perda. Dario não tardou em reconhecer o valor de Daniel, porque este servo de Deus era um homem em quem se podia confiar. E Daniel foi preferido acima dos governadores e outros líderes. Esse senhor de idade, um veterano que tinha 70 anos de trabalho na função pública, foi promovido a esta nova posição. Os recursos e a capacitação que Deus deu a seu servo fiel sempre foram bem utilizados durante toda a sua vida. No entanto, nos versículos 4 a 9, descobrimos uma conspiração contra Daniel. O lugar de importância de Daniel foi o início de alguns problemas para este ancião. A inveja e os ciúmes invadiram o coração dos outros membros do gabinete do rei e os levou a traçar um plano contra Daniel. Seus subornos e outros meios desonestos estavam em risco, enquanto Daniel fosse o número 1 no gabinete do rei. Eles também não toleravam esse estrangeiro, um hebreu, tendo uma posição superior a eles. Eles seguiram com seu plano maligno, mesmo sabendo que Daniel não tinha falha ou erro. Eles disseram, no versículo 5, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Este é o ideal de um homem de Deus. Ele não poderia ser responsabilizado por ineficiência, desonestidade ou deslealdade. Nós vemos que Daniel era como Paulo, que disse em Atos 24:16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Sempre que um homem de Deus estiver vivendo uma vida consistente de santidade no mundo, e os inimigos de Deus perceberem a marcante diferença, o homem mundano vai se ressentir do homem de Deus. Foi assim com Paulo e também com Daniel, mas graças a Deus por homens como Daniel, que têm um bom testemunho no mundo, homens de Deus que não têm manchas e são inculpáveis em meio a uma geração corrompida e perversa. Seja na época de Daniel ou de Paulo, ou em nossos dias, todo cristão deve ter um bom testemunho de modo que qualquer acusação feita contra ele possa ser comprovada como sendo mentira. O Dr. Walter Wilson, um amigo meu muito querido, contou sobre um cristão bom e piedoso que foi acusado de coisas que eram falsas. O fiel homem de Deus escutou pacientemente o seu acusador até ele terminar, e depois inclinou a cabeça dizendo, Pai, eu te agradeço que essas acusações contra mim são falsas. Bem, voltando à história de Daniel, aqueles políticos do gabinete de Dario, príncipes e sátrapas, concordaram em elaborar uma acusação religiosa contra ele. Como Daniel era fiel e não tinha erros ou falhas, eles lhe armaram uma armadilha e foram ao rei com a sua acusação. Na presença do rei, um dos conspiradores começou com uma habitual saudação. Versículo 6. O rei Dario vive para sempre. Seja qual fosse o plano, eles não queriam que Dario soubesse que o alvo era Daniel. Por isso, começaram a falar com falsidade. Versículo 7. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real.
A primeira coisa em que enganaram o rei foi sobre a total unidade de todos os homens do reino a respeito do edito. Ao apresentarem o seu caso para o rei, estavam mentindo. Aqui temos desonestidade e engano. Eles disseram todos os presidentes do reino, mas isso não era verdade, porque não haviam consultado Daniel e Daniel era seu governador. As palavras de nosso Senhor para os conspiradores religiosos de seus dias certamente poderiam ser aplicadas para os inimigos de Daniel. João 8:44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Depois de usar de mentira, eles recorreram à lisonja, versículo 7. E qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aqui eles estão lisonjeando o rei, sugerindo que todas as orações devem ser dirigidas a ele, honrando-o como seu Deus. Era comum que os súditos de um reino considerassem o seu rei como uma divindade. Não foi algo incomum Dario aceitar a honra de boa fé, acreditando que seus homens o respeitavam e reverenciavam com sinceridade. Eles fizeram com que seu objetivo maldoso parecesse uma lealdade sincera. Por que o rei deveria suspeitar de fraude ou deslealdade? Os faraós eram chamados de deuses e eram adorados como tal. A proposta deles, então, parecia como o que vimos no capítulo 3, ou seja, a adoração à estátua de Nabucodonosor. Podemos ver que tudo foi organizado de forma inteligente, um complô de Satanás para deificar um homem. Por que esses homens colocaram ênfase na oração? Bem, eles sabiam que Daniel tinha o hábito de orar todos os dias em certos horários. Isto está no capítulo 6, versículo 10. Também porque a oração era um fator importante na religião persa. Negligenciar a oração significaria o colapso de tudo. Então podemos entender por que os inimigos de Daniel se concentraram na questão da oração. Por isso, a trama tinha todo um caráter religioso e piedoso. Bem, depois de terem pressionado o rei com a ideia de que era para sua honra e dignidade, eles o pressionaram a aprovar e assinar o decreto e selá-lo para que não pudesse ser alterado até a data de sua finalização. A lei dos medos e dos persas era baseada na ideia de que, como o rei representava os deuses, os seus decretos não deviam ser alterados. Mesmo se o rei condenasse à morte um de seus súditos e depois concluísse que ele estava errado, ele não poderia reverter a sua decisão. Esta é uma lei ridícula, mas era o que estava em vigor nessa época. Tudo isso foi levado em consideração pelos conspiradores quando executaram o seu plano para se livrar de Daniel. Então, quando Dario selasse o decreto, nem ele mesmo poderia fazer algo para mudá-lo. Ele mesmo estaria de mãos amarradas quanto ao decreto. O versículo 9 diz, por esta razão o rei Dario assinou o edito e a proibição. Quando os governadores e príncipes saíram da presença do rei, sem dúvida, sentiram que seu plano seria um sucesso e que Daniel seria morto em breve. Mas não sabiam que estavam atacando um homem incomum, que estavam atacando um vaso escolhido por Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que disse em 1 Crônicas 16:22. Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. A lei dos medos e persas não estava sujeita a mudanças, mas esses homens não levaram em conta o Deus Altíssimo. Nos versículos 10 e 11 vemos mais amplamente a vida de oração de Daniel. Apesar de que em todo o capítulo 6 vemos apenas um único versículo que se refere ao hábito de orar de Daniel, este versículo nos dá uma chave para compreender o homem Daniel e o milagre que Deus fez em seu favor. Pelo menos 3 vezes no livro de Daniel encontramos ele orando, capítulos 2, 6 e 9. Pretendemos gastar mais tempo estudando a oração de Daniel no capítulo 9, que é certamente um dos capítulos clássicos da Bíblia sobre a oração. Portanto, não vamos nos referir a ela neste momento. Ao ficar sabendo sobre o novo decreto que proíbe a oração a Deus, Daniel enfrentou uma difícil decisão. Se houvesse um momento em que Daniel precisava orar, era este. O que deveria fazer? A primeira coisa que teria que decidir era onde colocaria sua lealdade. Teria que escolher entre a lealdade a Deus ou a lealdade ao rei. Lembre-se do que o nosso Senhor disse em Lucas 20:25. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Paulo diz em Romanos 13:1. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus,
e as potestades que há foram ordenadas por Deus. O Filho de Deus deve estar ciente de que a lei de Deus está acima das leis do homem. Sempre que as leis dos homens se opõem às leis de Deus, o Filho de Deus só tem uma escolha. Pedro diz em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Alguns podem perguntar, Daniel não poderia ter ido para o seu quarto, fechado a porta e as janelas e orar em silêncio para Deus? Confesso que isso é o que eu teria tentado fazer, mas Daniel não agiu assim. Observe cuidadosamente o que diz o versículo 10. Entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. Aqui vemos que ele não abriu as janelas deliberadamente para desafiar o decreto do rei, porque as janelas já estavam abertas. E havia uma razão para isso. Lembre-se de que quando Salomão dedicou o templo, antecipou que um dia o povo seria levado para outra terra. Em 2 Crônicas 6:36-39 ele disse, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra, para onde forem levados em cativeiro, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente procedemos, e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram preso, e orarem para o lado da terra que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Esta é uma declaração extraordinária. Sublinhei na minha Bíblia a expressão, e orarem para o lado da terra que deste a seus pais. Isso é muito significativo. Nos tempos do Antigo Testamento, a cidade de Jerusalém era a cidade santa e o lugar apropriado para os judeus adorarem a Deus. Se em algum momento eles estivessem longe deste centro designado para a adoração, deveriam orar naquela direção. E desde que Daniel foi levado cativo na Babilônia, 60 anos antes, esse tinha sido o seu hábito diário. E agora que sua vida estava em perigo, o que ele faria? Mudaria os seus hábitos de oração ou permaneceria fiel a Deus? Hoje estamos debaixo da graça, e nenhum lugar na terra é preferido em detrimento de outro para orar. Mas Daniel tinha apenas uma escolha. Ele não abriu a janela deliberadamente, mas simplesmente fez o que ele estava acostumado a fazer todo o tempo. Ele não permitia que o decreto do rei ficasse entre ele e seu Deus. Ele sabia o que estava no decreto, e compreendia claramente as consequências se desobedecesse. Daniel tinha respeito e consideração pelo rei, mas ele não permitiria separar-se da fonte de poder de Deus e de sua proteção. Ele não recorreria a qualquer manipulação ou carnalidade, pois a sua arma deveria ser espiritual. E aqui podemos aprender uma lição, que o servo de Deus deve manter hábitos regulares de oração para permanecer firme em sua devoção ao Senhor. O homem temente a Deus vai continuar no caminho santo, mesmo que todo mundo esteja contra ele. Daniel sabia o que poderia acontecer, mas o versículo 10 diz, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Observe a frase, como costumava fazer. Quanto à decisão de Daniel, eu gosto das palavras de Pedro em 1 Pedro 4,19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo bem. Daniel fez a coisa certa de acordo com seu conhecimento da vontade de Deus. Ele se colocou sob a proteção de Deus. O texto diz, se punha de joelhos. Gostaria de dizer algumas palavras sobre a postura de Daniel ao orar. Eu sei que é possível que você dê importância à postura na oração e esteja convencido de que esta é a melhor posição para orar, especialmente na oração pessoal. Lucas nos lembra que no jardim, Nosso Senhor se ajoelhou e orou. O primeiro mártir da igreja cristã, Estevão, quando estava morrendo, se ajoelhou e orou. Atos 7,60. Quando Pedro se aproximou de onde estava o corpo de Dorcas, ele se ajoelhou e orou. Atos 9,40. Quando Paulo se encontrou com os anciãos em Éfeso, em Atos 20:36, se ajoelhou e orou com eles. Depois, quando ele concluiu a sua visita à cidade de Tiro, Lucas nos diz, nós nos ajoelhamos na praia e oramos.
Bem, dizendo isto, não estou sugerindo que a oração, para ser efetiva, deve ser feita de joelhos. Conheço alguns fiéis que estão doentes na cama e têm uma grande vida de oração e jamais puderam se ajoelhar. E eu tenho certeza que eles são abençoados por Deus e, por sua vez, são uma bênção para os outros. Daniel se ajoelhou. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé quando todos os cidadãos do império se ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor. E Deus os honrou porque eles não se ajoelharam. Agora as pessoas do império de Dario estavam paradas diante de um homem, e Deus iria honrar esse santo que se ajoelhava diante dele. Há algo no versículo 10 que eu gosto e é uma bênção para mim. O coração de Daniel estava cheio de louvor, porque ele dava graças. Não deixe de perceber esse detalhe aparentemente pequeno, porque é importante. Em nossas orações, muitas vezes falta o agradecimento. Como pode o homem agradecer ao olhar a face da morte? Bem, a resposta é simples. Daniel louvava a Deus 3 vezes ao dia, a maior parte da sua vida. Portanto, ele nunca ficou sem motivo para louvar a Deus. As Escrituras exortam a todos os crentes que deem graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que direção nós devemos tomar diante de circunstâncias difíceis? Devemos olhar para cima e agradecer a Deus por todas as bênçãos. Daniel era um homem que possuía uma rara combinação de coragem e gratidão. Claro, é mais fácil agradecer a Deus pelas bênçãos já recebidas que agradecer antes de obter a resposta às nossas orações. Mas no coração do homem de Deus, o louvor nunca deve estar ausente, mesmo sob a pressão do perigo e da morte. E devo dizer que seremos espiritualmente pobres se não conseguirmos encontrar o nosso lugar de joelhos diante do Senhor, louvando-o até mesmo através das mais duras provações da vida. Bom, por aqui encerramos este estudo. Esteja orando pelo nosso ministério, que Deus o abençoe e até o próximo. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.